Minha vida antes parecia uma festa vibrante e interminável. Os dias eram cheios de risadas, ou assim eu pensava. As noites eram um borrão de luzes brilhantes e música alta. Eu corria atrás de cada prazer passageiro. Acreditava que a felicidade podia ser comprada. Achava que a alegria se encontrava nas coisas. Minha casa era cheia de objetos caros. Minha agenda era lotada de eventos empolgantes. No entanto, uma quietude estranha muitas vezes se instalava no meu coração, mesmo em meio ao barulho. Era uma solidão que nenhuma multidão jamais conseguiria preencher de verdade. Eu usava as roupas mais finas, jantava nos melhores restaurantes, viajava para lugares exóticos. As pessoas pareciam admirar minha vida. Elas viam o brilho por fora. Não viam o vazio por dentro. Eu sorria para todos. Fazia o papel de quem tinha tudo. Mas, no fundo, uma história diferente se desenrolava. A história de uma alma que definhava lentamente. Ela ansiava por algo real, algo duradouro. Algo que o mundo, com todo o seu glamour, não podia oferecer. A busca por mais era uma corrida constante. Mais conquistas, mais posses, mais aplausos. Cada nova aquisição trazia uma emoção passageira, mas a emoção sempre desaparecia rápido demais. Deixava para trás uma dor ainda mais profunda. Eu era como alguém bebendo água do mar. Quanto mais eu bebia, mais sede eu sentia. Estava presa numa linda gaiola que eu mesma criei. As grades eram douradas, mas ainda eram grades. Elas me impediam da verdadeira liberdade, da verdadeira paz. Esse ciclo de buscar e não encontrar era exaustivo. Eu preenchia meus dias com atividades intermináveis. Evitava o silêncio a todo custo, porque no silêncio eu podia ouvir os sussurros tênues. Sussurros que sugeriam que algo estava terrivelmente errado. Sussurros que insinuavam um vazio profundo. Um vazio que eu tentava desesperadamente ignorar. Acreditava que se eu continuasse me movendo, adquirindo, celebrando, poderia fugir da verdade do meu próprio coração cansado. Mesmo em meio às celebrações intermináveis, o descontentamento começou a se manifestar. Era uma sensação sutil no início, como uma pedrinha num sapato impecável. Eu olhava ao redor para os rostos risonhos. Ouvia o tilintar dos copos. E uma pergunta surgia suavemente na minha mente. É só isso? A vida é realmente sobre isso? A pergunta era incômoda. Eu rapidamente a afastava. Aumentava o volume da música. Buscava outra distração. Mas os momentos de desconforto se tornaram mais frequentes. Às vezes, nas horas silenciosas depois que uma festa acabava. Quando a música diminuía e os convidados iam embora. Eu me sentava sozinha, cercada pelos restos da noite. As risadas ainda ecoavam fracamente, mas soavam ocas, distantes. As decorações brilhantes de repente pareciam cansadas e tristes. Nesses momentos, a máscara que eu usava parecia pesada. Eu ansiava por tirá-la, mas tinha medo do que havia por baixo. Medo do vazio que eu poderia encontrar me encarando de volta. As amizades naquela vida eram muitas vezes tão superficiais quanto o brilho. Falávamos sobre coisas triviais, compartilhávamos piadas e fofocas, mas raramente compartilhávamos nossos corações. Raramente falávamos de nossos medos ou de nossos anseios mais profundos. Havia uma regra não dita: mantenha a leveza, mantenha a diversão, não se aprofunde demais. Então, mesmo cercada de pessoas, eu me sentia profundamente sozinha. Um anseio profundo por conexão genuína começou a crescer. Um desejo por relacionamentos construídos sobre algo mais sólido do que diversões compartilhadas. As coisas lindas que eu possuía também começaram a perder o encanto. O carro novo, as roupas de grife, a arte cara. Eram apenas coisas. Não podiam oferecer conforto. Não podiam oferecer sabedoria. Não podiam preencher o vazio crescente dentro de mim. Comecei a perceber que eu estava investindo em tesouros que a ferrugem consome.
Estava construindo minha casa sobre areia movediça. A fundação da minha vida aparentemente perfeita não era tão forte quanto eu acreditava. As primeiras rachaduras estavam aparecendo, pequenas, porém sinistras. Então veio a tempestade. Ela não chegou com um aviso gentil. Colidiu com a minha vida com uma força súbita e brutal. As coisas em que eu confiava, os pilares em que eu me apoiava, começaram a desmoronar um por um. Minha segurança financeira, antes tão robusta, evaporou como névoa na manhã de sol. Decisões ruins e circunstâncias imprevistas convergiram. De repente, o estilo de vida luxuoso que eu conhecia não era mais sustentável. A gaiola dourada começou a tremer violentamente. Suas grades douradas começaram a entortar e quebrar. Relacionamentos que eu achava fortes revelaram sua fragilidade. Muitos que me cercavam nos meus dias de fartura desapareceram quando a fonte secou. Os telefonemas pararam. Os convites cessaram. O silêncio era ensurdecedor. Foi uma lição dolorosa sobre a natureza das conexões superficiais. A solidão que eu sentia antes se intensificou. Tornou-se um espaço vasto e vazio. A perda não foi apenas material. Foi uma perda de identidade. Grande parte de quem eu pensava que era estava ligada ao que eu tinha e com quem eu estava. Minha reputação, antes motivo de orgulho, sofreu golpes. Sussurros se transformaram em conversas abertas. A fachada que eu havia construído cuidadosamente começou a rachar e a cair. Não havia onde se esconder. As luzes brilhantes que eu antes desejava agora pareciam interrogadores cruéis, expondo cada falha, cada erro. A vergonha era imensa. Senti-me totalmente exposta, vulnerável. O mundo que antes parecia me adorar agora parecia julgador e frio. A queda foi rápida e desorientadora. Senti como se estivesse caindo sem rede de proteção. Tudo sobre o qual eu havia construído minha vida se mostrou instável. Minha saúde, que eu tinha como garantida, começou a fraquejar sob o imenso estresse. A ansiedade constante me corroía. O sono se tornou um estranho. A energia vibrante que caracterizava meu passado foi substituída por um cansaço pesado. Era como se a música não tivesse apenas parado. A orquestra inteira tinha recolhido os instrumentos e ido embora. Eu estava em meio às ruínas da minha antiga vida, imaginando como tudo tinha dado tão errado, tão rapidamente. A festa tinha definitivamente acabado. Após o colapso, a escuridão me envolveu. Era um lugar terrível e desconhecido. As cores vibrantes da minha vida passada se foram, substituídas por um cinza monótono e opressor. Todas as manhãs, eu acordava com o coração pesado. O peso das minhas perdas me esmagava. Parecia um fardo físico. Eu não tinha direção, nem mapa, nem luz para me guiar. Estava à deriva num vasto e tempestuoso mar de desespero. A esperança parecia uma terra distante e esquecida. O medo se tornou meu companheiro constante. Medo do futuro, medo de ficar sozinha, medo do que os outros pensavam de mim, medo da minha própria inadequação. Esses medos sussurravam mentiras insidiosas. Diziam que eu não valia nada. Diziam que eu nunca me recuperaria. Diziam que eu merecia essa dor. A culpa também corroía minha alma. Arrependimento por escolhas passadas, por oportunidades desperdiçadas, pela maneira superficial como eu havia vivido minha vida. Eu revivia meus erros repetidamente na minha mente. Cada lembrança era como uma ferida recente. Tentei encontrar consolo em velhos hábitos, mas as coisas que antes ofereciam distração agora pareciam vazias. O fascínio dos prazeres fugazes havia desaparecido. Não havia mais alegria neles. Apenas uma dura lembrança do que eu havia perdido e do que eu nunca realmente possuí. O vazio dentro de mim cresceu. Ameaçava me consumir inteiramente. Eu me sentia como uma casca oca, quebrada e descartada. Meu espírito estava cansado, castigado pela tempestade implacável das minhas circunstâncias. Havia dias em que sair da cama parecia uma tarefa impossível.
O mundo lá fora parecia muito duro, muito exigente. Eu queria me esconder, desaparecer. O riso dos outros parecia um escárnio. A felicidade deles, um contraste doloroso com a minha própria miséria. Eu questionava tudo: meu propósito, meu valor, o próprio sentido da existência. Se a vida podia mudar tão drasticamente, tão cruelmente, qual era o sentido de tudo isso? A busca por respostas parecia esmagadora. Eu estava perdida num labirinto que eu mesma criei, sem saída à vista. Seção 5. Uma fagulha no vazio. A busca por algo mais. Lentamente, quase imperceptivelmente, uma pequena fagulha de algo novo começou a surgir dentro da escuridão. Não era esperança, ainda não. Era mais como uma recusa teimosa em ser completamente extinta. Um instinto primitivo de sobrevivência, talvez. Ou talvez, apenas talvez, fosse o primeiro sussurro da graça. Comecei a perceber que permanecer à deriva no desespero não era uma solução. Era uma rendição lenta. Uma parte de mim, por menor que fosse, começou a lutar contra o peso esmagador da desesperança. Este foi o começo de uma busca desesperada. Comecei a fazer perguntas. Não apenas as perguntas raivosas e amargas de por que isso tinha acontecido comigo, mas perguntas mais profundas, mais investigativas. O que realmente importa na vida? Existe algo mais do que eu conheci? Existe um propósito além do acúmulo de coisas e experiências? Comecei a procurar respostas em lugares que nunca havia considerado antes. Peguei livros que antes teria descartado. Ouvi conversas que anteriormente teria ignorado. Eu era como alguém se afogando, agarrando-se a qualquer coisa que pudesse oferecer uma tábua de salvação. O caminho não foi fácil. Havia muitos becos sem saída. Muitos momentos em que a escuridão ameaçava me dominar novamente. As vozes do medo e da dúvida ainda eram altas. Elas me diziam que essa busca era fútil. Zombavam das minhas tentativas de encontrar sentido. Mas a pequena fagulha dentro de mim persistiu. Ela me incitava a continuar buscando, a continuar batendo em portas, mesmo que parecessem fechadas e trancadas. A fome por algo real, algo verdadeiro, era agora mais forte que o meu medo. Comecei a observar pessoas que pareciam possuir uma paz interior, uma força tranquila, que não dependia de circunstâncias externas. Eu me perguntava sobre a fonte de sua serenidade. O que elas sabiam que eu não sabia? O que elas haviam encontrado que eu havia perdido? Suas vidas nem sempre eram fáceis. Muitas enfrentaram suas próprias tempestades. No entanto, navegavam pela vida com uma sensação de calma e propósito que eu invejava profundamente. Essa observação plantou uma semente de curiosidade. Uma semente que começou a brotar numa exploração hesitante da fé. Seção 6. O convite gentil. Um sussurro da graça divina. Um dia, cansada da minha busca, encontrei-me num lugar inesperado. Era um lugar tranquilo, cheio de uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Eu não estava procurando nada específico. Estava simplesmente cansada de fugir. Cansada de lutar contra o vazio sozinha. Naquela quietude, ouvi algo. Não uma voz audível, mas um leve agitar em minha alma. Parecia uma batida suave na porta do meu coração. Um convite. Uma oferta de descanso para o meu espírito cansado. Isso não era uma exigência. Não era um julgamento. Era uma presença incrivelmente gentil e paciente. Parecia entender toda a minha dor, todas as minhas falhas, todos os meus medos. E, no entanto, não se afastava. Em vez disso, oferecia conforto. Falava de um amor incondicional. Um amor que não dependia das minhas conquistas ou da minha bondade. Um amor que era dado livremente. Isso era tão diferente da aceitação condicional que eu conhecera na minha vida passada. Era um amor que alcançava as profundezas do meu ser despedaçado. Hesitei no início. Isso poderia ser real?
Seria apenas mais uma ilusão? Minha mente, condicionada por anos de cinismo e autossuficiência, ergueu suas defesas. Parecia simples demais, bom demais para ser verdade. Como poderia existir um amor tão puro, tão acolhedor, esperando por alguém como eu? Alguém que cometeu tantos erros. Alguém que se sentia tão indigna. No entanto, o convite gentil persistiu. Não forçou. Simplesmente esperou. Pacientemente. Amorosamente. Oferecendo uma saída da escuridão. Lentamente, cautelosamente, comecei a considerar essa possibilidade. E se houvesse um Deus que se importasse, um Deus que me via, não como uma fracassada, mas como uma filha amada? A ideia era ao mesmo tempo assustadora e incrivelmente atraente. Significava abrir mão do meu orgulho. Significava admitir que eu não poderia me salvar. Significava entregar o controle. Mas a alternativa, uma vida de vazio e desespero contínuos, era ainda mais assustadora. O sussurro gentil da graça continuou, me chamando para algo que eu ainda não conseguia entender completamente, mas desejava profundamente. Seção 7. Entrando na luz. O despertar da verdadeira fé. O momento da verdadeira mudança não veio com trovões e relâmpagos. Chegou silenciosamente, como o romper da aurora. Depois de muita luta interna, muita dúvida e muita contemplação silenciosa, eu fiz uma escolha. Escolhi responder àquele convite gentil. Decidi abrir a porta do meu coração, nem que fosse só uma frestinha, para ver se a luz que estava sendo oferecida era real. Foi um ato de rendição, uma admissão de que eu precisava de ajuda, que minha própria força não era suficiente, que eu estava perdida e precisava de um guia. Ao dar aquele pequeno passo de fé, algo mudou dentro de mim. Foi como se um fardo pesado que eu carregava há anos começasse a se aliviar. Uma sensação de paz, diferente de tudo que eu já havia experimentado, começou a preencher os espaços vazios na minha alma. Não era a felicidade passageira da minha vida passada. Isso era mais profundo, mais intenso. Era uma alegria serena que ressoava de dentro. A escuridão não desapareceu instantaneamente, mas agora havia luz. Uma luz constante e inabalável que prometia me guiar. Esse encontro com o divino não foi um evento único, foi o começo de um relacionamento. Uma jornada para conhecer esse Deus amoroso. Comecei a orar, não com palavras eloquentes, mas com um coração simples e honesto. Compartilhei meus medos, minhas esperanças, meus arrependimentos, e me senti ouvida, me senti compreendida. Comecei a ler textos sagrados, e as palavras, que antes pareciam distantes ou irrelevantes, ganharam vida. Elas falavam diretamente à minha situação, ofereciam sabedoria, conforto e orientação para a minha vida. A transformação foi gradual, mas inegável. O medo que antes me paralisava começou a diminuir, substituído por uma confiança crescente. A culpa que me atormentava começou a se dissolver, substituída por um profundo sentimento de perdão e aceitação. Percebi que meu valor não estava ligado aos meus bens, meu status ou meus erros passados. Meu valor era inerente, dado por um Criador que me amava incondicionalmente. Essa revelação mudou tudo. Foi o alvorecer de uma nova vida, uma vida enraizada na fé. Seção 8. Reconstruindo com propósito. Um alicerce de verdade espiritual. Com essa fé recém-descoberta como meu alicerce, o processo de reconstruir minha vida começou. Não se tratava de recriar a vida antiga com seu brilho superficial. Tratava-se de construir algo novo, algo forte e significativo, algo que durasse. Minhas prioridades mudaram drasticamente. A busca por riqueza e sucesso mundano já não tinha o mesmo apelo. Em vez disso, comecei a buscar crescimento espiritual. Foquei em cultivar virtudes como amor, compaixão, perdão e humildade. Estes se tornaram meus novos tesouros.
Meus relacionamentos também começaram a mudar. Busquei conexões genuínas, amizades construídas sobre respeito mútuo, apoio e valores espirituais compartilhados. Aprendi a ser mais aberta, mais vulnerável, mais autêntica. Comecei a investir tempo e energia em servir aos outros, encontrando alegria em dar, em vez de apenas receber. Esse foco externo ajudou a curar o egoísmo que havia caracterizado grande parte do meu passado. Trouxe um senso de propósito que tanto me faltava antes. Ajudar os outros se tornou uma forma de expressar minha gratidão pela graça que eu havia recebido. Práticas diárias se tornaram âncoras importantes para minha fé. Oração, meditação e o estudo de ensinamentos espirituais não eram mais tarefas árduas. Tornaram-se fontes de força e renovação. Momentos de conexão silenciosa com Deus proporcionavam clareza e paz em meio aos desafios da vida. Aprendi a ouvir aquela voz interior suave. A voz que primeiro me chamou para fora da escuridão. Ela continuou a me guiar, oferecendo sabedoria e encorajamento ao longo do caminho. Minha vida começou a ter um novo ritmo, um ritmo de graça. Claro, a jornada não foi sem seus desafios. Velhos hábitos às vezes tentavam ressurgir. Dúvidas ocasionalmente sussurravam em meu ouvido. Mas agora, eu tinha uma maneira diferente de responder. Eu tinha uma fonte de força além de mim mesma. Aprendi a me apoiar na minha fé, a confiar na orientação de Deus, mesmo quando o caminho não estava claro. Cada desafio se tornou uma oportunidade para aprofundar minha confiança e crescer em entendimento. Minha vida não era mais um castelo de cartas, facilmente derrubado. Estava sendo reconstruída sobre rocha sólida, um dia de cada vez. Seção 9. Uma nova canção para cantar. Vivendo uma vida de significado divino. Hoje minha vida é imensamente diferente daquela que eu vivia antes. O vazio foi preenchido, não com coisas, mas com um profundo senso de paz e propósito. A corrida por prazeres fugazes foi substituída por um coração contente. Um coração que encontra alegria nas coisas simples, na conexão genuína com os outros e num relacionamento profundo e constante com Deus. Essa jornada da fragmentação à integridade me ensinou lições inestimáveis. Lições sobre o que realmente importa neste precioso presente que é a vida. Agora entendo que a verdadeira realização não se encontra no que o mundo pode oferecer. Encontra-se em descobrir e viver nosso propósito divino. Cada um de nós tem um chamado único, uma maneira especial de refletir o amor e a luz de Deus no mundo. Quando alinhamos nossas vidas com este propósito, encontramos uma alegria que excede todo o entendimento. Encontramos um significado que perdura através de todas as tempestades da vida. Este é o convite que se estende a toda a alma que busca. Um convite para uma vida de verdadeira importância. Se você está se sentindo perdido ou perdida, se está lutando contra o vazio ou o desespero, por favor, saiba que você não está só. Existe esperança. Existe um amor esperando para te abraçar, do jeito que você é. Aquela batida suave na porta do seu coração é real. É um convite para sair da escuridão e entrar na luz. É uma oferta de cura, perdão e um novo começo. Tudo o que é preciso é a disposição de abrir essa porta. Uma disposição para confiar num poder maior que você. Minha oração é que você também encontre este caminho. Que você descubra a incrível paz e propósito que vem de uma vida vivida na fé. Não tenha medo de buscar. Não tenha medo de fazer as perguntas difíceis. E não tenha medo de ouvir aquele sussurro gentil da graça divina. Sua jornada pode ser diferente da minha, mas o destino de uma vida cheia do amor e do propósito de Deus está disponível para todos. Que você encontre sua nova canção para cantar, uma canção de esperança, fé
e alegria eterna.